quero chamar aqui Davi Bledson. Davi esteve conosco ali em Bauru e a gente formou uma grande amizade. E eu estou muito feliz de você estar aqui hoje, de verdade. Para mim é um privilégio a sua presença aqui, não só a sua, como do Mark Johnson, que também depois, no final. Amém? Fica à vontade, se apresente sua família, seus amigos, seus irmãos. Amém? Obrigado. Sim. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja conduzindo o nosso amado irmão, Pai, na pregação da Tua Palavra, na condução de todas as coisas, que o Senhor seja a inspiração, que o Senhor fale através da vida dele, e também, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento acerca das Tuas Escrituras, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Então, bom dia, meus irmãos, em Jesus Cristo. Fico feliz de estar com vocês nesse lugar muito bonito, diante de um povo mais bonito ainda. Então, e também eu louvo a Deus pelo privilégio de conhecer seu pastor. Eu vou dar a você um segredo. Os mais íntimos dele, lá no Bauru, chamam dele Flavinho, pastor Flavinho. Então, agora vai começar outra tradição a partir desse momento. Também, eu tive o privilégio de passar uma semana com ele no ano passado. Realmente aconteceu bem logo depois do lançamento de meu livro. E então, a gente ficava lá expondo aos seminaristas o meu livro. Eu tive o privilégio de pregar na igreja, na qual Deus usou ele para plantar lá em Bauru. Então foi uma bênção pura. Também eu lembro aquele lanchonete onde nós comemos aquela torta de chocolate. Nós temos que recomendar e voltar para lá e comer isso. E também eu estou aqui com alguns amigos meus e Dr. Mark Johnson, meu colega missionário, ao longo de e também sua esposa Carolina. São bênçãos em nossas vidas. Nós conhecemos esse casal por cerca de 30 anos agora. E então é uma bênção ter a presença deles aqui. Também, Marcos é meu motorista hoje. Então é muito legal. Além disso, um casal do Rio. De fato, eles não são, o casal não é do Rio, mas nós acabamos de conhecer esse casal, Rodrigo e Maiara. Eles passaram 2 anos na cidade do Rio e eles foram transferidos para cá. Então, nós comemos uma boa pizza na sexta-feira. Eu falei que eu estaria pregando em algumas igrejas, então eles estão me acompanhando. Então, se eu infartar hoje, ele vai assumir a minha mensagem e dar continuidade, podemos dizer. Além disso, a minha esposa está comigo, então eu vou chamar ela para cá. Lauri, nós comemoramos no mês passado 33 anos de casamento. Sim, eu me casei com 10 anos de idade. Okay? Então, ela vai cantar uma canção para preparar nossos corações para a exposição bíblica. Pode seguir a letra e faça essa oração para preparar. Fale, ó Deus, é teu povo aqui pronto para ouvir tua palavra, Pai. Planta em nós tua revelação, faz-nos expressão da tua imagem, que o Senhor Jesus brilhe em nosso ser, pelo teu amor, pelo teu
Deus, vem em nós agir, teu querer cumprir pra tua glória. Faz-nos, Pai, te obedecer, reverente ser, dá-nos contrição. Vem provar cada coração pela exposição da verdade. Dá-nos fé pra crer, olhos para ver teu eterno amor, teu glorioso ser. Vem falar em poder real, superando o mal da descrença. E pode cantar comigo nesta última estrofe, eu estou vendo vocês cantando já. Fale, ó Deus, traz renovação, plena compreensão dos teus planos. Tua lei nunca mudará, firme ecoará para sempre. Foi tua graça, oh Pai, faz-nos confiar pela fé em ti, ao teu lado andar. Fale, ó Deus, vem nos faz crescer, vem na terra encher. Obrigado, Jesus. Estamos prontos de ouvir hoje de manhã. Hoje pela manhã, nós vamos estudar algumas das últimas palavras de nosso Senhor Jesus ressurreto. E como o evangelista Lucas informa a gente, ele disse o seguinte, que Jesus, depois do seu sofrimento, apresentou-se aos seus discípulos e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. E o Lucas também falou que apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Assim, nós vamos estudar dois trechos bíblicos hoje. Dois trechos bíblicos que revela algumas dessas últimas palavras de nosso Senhor Jesus. Então, eu peço que você já abra a sua Bíblia para o primeiro trecho bíblico. O primeiro trecho bíblico se encontra em Mateus 28. Eu vou ler em alguns instantes a partir de versículo 16. Mateus 28, versículo 16. Não vai aparecer aqui, porque eu quero que vocês estejam abrindo a Bíblia que você trouxe. Por quê? Porque há muita gente que realmente sofreu, deu até suas próprias vidas para que a gente pudesse levar a Bíblia para as nossas respectivas igrejas, abrir em nossas casas. Então, vamos honrar aqueles que sacrificaram por nos dar esse privilégio em nosso meio. Mateus 28, a partir de versículo 16, e agora, deixe-me apenas descrever o contexto de nosso texto bíblico. Então, esse momento aqui, essa ocasião ocorreu
bem provável nos primeiros dias após a ressurreição vitoriosa de Jesus. Nós sabemos que ele ressuscitou no domingo. Por isso nós estamos aqui cultuando a nosso Deus. Ele ressuscitou no domingo, ele indicou um lugar, uma colina, onde esse encontro pudesse acontecer. Sem demorar, vamos ler. Movido pelo Espírito Santo, Mateus relatou assim: os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicará. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Agora, bota uma folha de papel ali, nesse trecho bíblico, nessa parte da sua Bíblia, e vire as páginas de sua Bíblia para o nosso segundo trecho, Atos capítulo 1. E, mais uma vez, deixe-me apenas descrever a cena desse segundo trecho, esse segundo encontro. Essa reunião de Jesus com seus discípulos ocorreu em uma outra colina, outro monte chamado Monte das Oliveiras. Você pode visitar esse monte hoje. Você pode sair do muro, do portão, do muro de acho que é oriental da cidade de Jerusalém, desça o vale de Kidron, começa a subir. Quando você começa a subir, logo ali você já está no Monte das Oliveiras. Em uma caminhada de 20 minutos você pode estar no topo da colina do Monte das Oliveiras. Além disso, essa reunião, esse encontro aconteceu no 40º dia depois de sua ressurreição vitoriosa. O último dia de sua presença aqui na terra de forma física. Então, vamos ler. A partir de versículo 4. Versículo 4 do livro de Atos, capítulo 1. Certa ocasião, enquanto caminha com os seus discípulos, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperam pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir.
que isso seja acontecido logo, que isso aconteça. Amém? Que Deus esteja conosco aqui. Hoje, nossa pauta vai abranger 2 objetivos. Primeiro, eu vou fazer algumas observações dos nossos 2 textos lidos. E depois eu vou deixar vocês com alguns desafios. Vamos fazer algumas observações desses 2 textos agora. Eu vou compartilhar com vocês 8 observações e cada uma será expressada por meio de uma frase ou palavra-chave. Talvez vocês queiram escrever essa frase-chave. Vamos lá com a primeira frase. Adoração a Jesus. Adoração a Jesus. Veja o versículo 17 do livro de Mateus 28. Eu vou ler essa frase, uma frase pequena, mas não deixa seus olhos passam rapidamente, sem sentir o peso de seu significado. Mateus diz que quando os discípulos viram o Jesus ressurreto, o adoraram. O adoraram. Meus irmãos, tais declarações separam a nossa fé cristã da maioria, da vasta maioria das outras religiões do mundo. Veja bem, o Filho eterno de Deus se fez carne, acrescentando humanidade à sua divindade. Assim, nós somos monoteístas trinitários. Monoteístas trinitários. O que significa esse termo? Significa isso, que nós não cremos em 3 deuses, mas nós cremos em um só Deus Criador, em 3 pessoas distintas. Pastor Flávio sabe isso, mas eu gosto muito, eu amo declarações de fé. Escrevi um livro sobre uma declaração notável que foi usada aqui no Brasil por muitos anos, quase um século entre os batistas brasileiros. E veja como os batistas brasileiros e até os crentes ortodoxos entendem essa parte sobre nosso Deus. Veja ali na tela, vocês podem seguir a leitura. Cremos que há um e somente um Deus vivo e verdadeiro, um Espírito infinito e inteligente, cujo nome é Yahweh, ou Jeová, o Criador e governante supremo do céu e da terra. Ele é inexpressivelmente glorioso em santidade e digno de toda honra, confiança e amor possíveis. Há 3 pessoas na unidade da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são iguais em toda a perfeição divina e executam seus ofícios distintos, embora harmoniosos, na grande obra de nossa redenção. Amém? Esse é seu Deus. Esse é meu Deus. E agora, a segunda observação dos textos. Toda autoridade. Toda autoridade. Veja mais uma vez, Mateus 28, Jesus disse isso aos seus discípulos: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Meus irmãos, Jesus não possui alguma autoridade, mas todo o poder em todos os lugares. Deus Pai, o Rei invisível, Deus, o seu Filho eterno ressurreto, toda exousia, isso é autoridade para regir, como suzerano, ele é soberano e nosso suzerano. Assim, essa canção, embora seja curta e cheia de verdade e esperança, essa canção, embora seja curta, está repleta de esperança, está repleta de verdade. Qual? Ele é Senhor, Ele é Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. A questão é,
Ora, Ele é Senhor. A questão é se Ele é seu Senhor. E agora, a terceira observação. A volta iminente de Cristo Jesus. A sua volta iminente. Jesus disse aos seus... Jesus, vocês podem lembrar, que Ele estava subindo ao céu e os discípulos estavam lá olhando esse cenário. Jesus ressurreto, que estava entre eles, começou a subir ao céu. E eles ficavam lá, naquela situação, foi um momento espantoso. Eles não sabiam o que fazer. E 2 anjos apareceram. E isso é o que eles falaram. Este mesmo Jesus vai voltar. Da mesma forma como o viram subir. Como assim? Ele vai voltar de forma gloriosa. Ele vai voltar de forma física, podemos dizer. Meus irmãos, nós não devemos jamais deixar esse aspecto crucial da fé cristã de lado. Eu receio que a sociedade brasileira e a sociedade ocidental, de forma geral, a esqueceu. Porque muitos púlpitos evangélicos hoje cessaram de ressaltar a vida após a morte e a volta iminente de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, à luz do Deus Trino, da autoridade total de Jesus Cristo e de sua volta iminente, eu afirmo esse resumo de nossa fé, que cristãos ao longo dos séculos também declararam. Qual? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado ao lado de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Mas Jesus disse a seus discípulos: estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas como Jesus poderia estar com seus discípulos e, no mesmo tempo, estar ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos? Vocês estão vendo ali um meio paradoxo? Não, vamos esclarecer esse ponto. Pois se lembre o que ele falou aos seus discípulos antes de subir ao céu. Ele disse aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém, mas esperam pela promessa de meu Pai. Essa promessa que já foi cumprida. Qual? Serão batizados pelo Espírito Santo. Portanto, deixe-me dar uma continuidade desse famoso credo, que resuma muitas coisas cruciais sobre nossa fé, sobre nosso Deus. Creio também no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. E o povo de Deus diz: você pode recitar o credo sem se tornar católico, ok? Para que vocês saibam. Então, meus irmãos, a afirmação do Espírito Santo nesse credo agora nos leva a contemplar a pessoa dele e alguns de seus papéis. Portanto, veja ali a quarta observação. O Espírito de Cristo. Veja bem, um dos papéis do Espírito Santo é que ele usa a palavra de Deus compartilhada e explicada para regenerar o homem pecador. Mais uma vez, vamos ver um resumo desse entendimento bíblico sobre o novo nascimento e o papel do Espírito Santo nesta parte de regeneração do homem pecador. Eu leio.
cremos que, a fim de serem salvos, os pecadores devem ser regenerados, isto é, nascidos de novo. E a regeneração consiste em conceder uma disposição santa à mente e é efetuada de modo acima de nossa compreensão, pelo poder do Espírito Santo e em conexão com a verdade divina, contida aqui, a fim de assegurar nossa obediência voluntária ao Evangelho. E a sua evidência apropriada, os sinais, se manifestam nos frutos santos do arrependimento, fé e novidade de vida. Então, por meio do ouvir o Evangelho e da ação do Espírito Santo, o salvo é justificado de seus pecados, santificado por seu Deus e adotado como seu filho. Além disso, o Espírito Santo faz a habitação nele. O Espírito Santo habita nele, dando-lhe poder para obedecer ao seu Deus Redentor e testemunhar sobre a sua grande salvação a outras. Se lembra de o que Jesus falou? Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Agora, vocês estão prontos para a quinta observação de nossos textos. O discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo. O que significa discípulo de Cristo? Vamos estabelecer uma definição bíblica sobre essa questão. Mas vamos deixar de lado, por enquanto, a frase de Cristo, para chegar a uma definição bíblica fiel de apenas a palavra discípulo. De fato, discípulo tem dois significados. Na época do Novo Testamento, da época de Jesus. O primeiro significado é esta: alguém comprometido com os ensinos e a sabedoria de seu mestre. Na época de Jesus, havia rabinos, mestres que possuem corpo de sabedoria e ensinamento, e cada um desses rabinos tinham discípulos, seguidores, que estavam ouvindo esse corpo de sabedoria, corpo de ensinamento. E esses discípulos repassavam esse conhecimento às outras. Então, aquele corpo de conhecimento era tão importante que eles começaram a moldar suas vidas, seu entendimento conforme o corpo de ensinos de suas respectivas mestres. Então, esse é o primeiro sentido. E o segundo sentido de discípulo foi isso: alguém sob a autoridade e as leis de seu soberano. Um tipo de relação entre um rei potente e seus vassalos. Meus irmãos, quando nós contemplamos que Jesus tem as palavras da vida eterna, e quando nós sabemos que Ele tem toda a autoridade, a ideia de discípulo de Cristo, podemos dizer, os dois sentidos, os dois significados se encaixam nessa ideia de discípulo de Cristo. Um discípulo de Cristo, então, é um seguidor de Cristo, vivendo sob o domínio de Jesus Cristo, conforme a palavra de seu mestre. Também tem tudo a ver com de sua identidade pessoal à pessoa de Cristo e ao povo de Cristo, ao povo de Deus. Por isso, a sua igreja, ao longo de seus anos de existência, fica batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, aqueles que se apresentam com uma profissão de fé plausível em Cristo Jesus e um modo de vida alinhado a essa profissão.
Veja bem, nós, discípulos de Cristo, nós não somos impecáveis, mas nós devemos ser irrepreensíveis. Uma grande diferença entre as duas. Nós somos irrepreensíveis porque o Espírito de Deus está nos dando todas as condições para obedecer a Deus nesta era presente. É muito importante que sua igreja está discernindo quem são discípulos e quem não são antes de estender a mão de receber alguém em seu meio, nessa comunidade pactual. Veja bem, pense comigo sobre essa analogia rapidamente. Que nós entendemos que a igreja é um rebanho de Deus. Rebanho de Deus. E o nosso grande pastor é Jesus Cristo. Então, em um rebanho, você pode, composta de ovelhas, você vai ter ovelhas novas, ovelhas maduras, você vai ter ovelhas doentes, ovelhas às vezes que mordem, mas são ovelhas, não são bodes. Bodes é diferente. Bodes não são nossos inimigos, mas bodes não devem estar no meio de um rebanho a princípio. Vocês entendem? Bem, eu creio que agora essas primeiras 5 observações lançam muita luz sobre nossa próxima observação. 4 verbos de ordem para seus discípulos. 4 verbos de ordem. Eu vou destacar cada verbo em sua forma infinitiva. Esses verbos se encontram em Mateus 28, versículos 19 a 20. Quais são esses verbos? Ir, fazer outros discípulos, batizar esses discípulos e ensiná-los a obedecer ao seu soberano. Ir, fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los a obedecer ao seu soberano. Esta ordem de marcha inclui-se intencionalidade e prioridade. Vamos continuar. 7ª observação. Centrífuga. O que significa esse trem? Centrífuga. Bem, deixe-me explicar. Ao olhar para as Escrituras na sua totalidade, meus irmãos, a missão de Deus para seu povo redimido era uma vez centrípeta. Isto é, o seu trabalho pactual se gravitava a um povo específico em uma localidade particular. E o lugar especial, o marco zero, podemos dizer, eventualmente se tornava o templo em Jerusalém, para todos viram. Mas depois da ressurreição vitoriosa do Filho unigênito de Deus, a missão do povo de Deus virou centrífuga, não mais centrípeta. Isto é, indo para todos os povos e para todos os lugares, fazendo outros discípulos e estabelecendo igrejas compostas desses discípulos. Vocês entendem? Deixe-me ilustrar isso para vocês um pouquinho. Eu gosto muito de frutas tropicais. Vocês? A primeira vez que eu comi, vocês não sabem isso, nós estamos aqui no Brasil 25 anos. E a primeira vez que eu comi uma mamão, uma manga, foi quando eu cheguei aqui nesse país tropical abençoado por Deus. Eu fiquei encantado com frutos tropicais. Eu gosto também de fazer vitaminas, especialmente quando a dona da casa não está presente. Então, é porque eu posso matar uma refeição e tudo isso. Então, a minha vitamina preferida é mamão, banana, batida com leite. Eu fico feliz como um pinto no lixo, tomando isso. Mas eu não tenho muita habilidade na cozinha.
E parece que cada vez minha esposa sair da casa, ela fica escondendo as coisas de mim. Então, eu boto tudo no copo e de repente eu não consigo encontrar a tampa. Então, o que eu faço? Eu dou um jeito. Uma vez eu botei um prato sobre o copo, não deu certo. Então, outra vez, eu botei minhas mãos sobre o copo. Deu ruim, podemos dizer. Por quê? Escuta bem. As coisas colocadas no copo queriam sair do recipiente devido ao efeito centrífugo. E a última observação. Simultânea. Nós vemos a realização sequencial da grande comissão no livro de Atos, em seus primeiros capítulos. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mesmo assim, o cumprimento de fazer discípulos se tornou rapidamente simultâneo. E agora é simultâneo para cada uma das igrejas de Cristo. Então, quais são os desenvolvimentos dessas últimas 4 observações para você e para a sua igreja ali, que está na tela? Discípulos de Cristo, 4 verbos, centrífuga e simultânea. Deixa-me explicar. Claramente, esta igreja, esta membresia deve se reunir regularmente, como vocês estão fazendo aqui, como uma comunidade de discípulos de Cristo, os quais professam o mesmo evangelho e pretendem viver o evangelho juntos, sob a autoridade de seu soberano, Cristo Jesus. No entanto, vocês, como membros dessa igreja, não apenas o pastor, mas os membros dessa igreja, vocês devem ir no sentido de testemunhar a outras sobre a oferta da graça salvadora de Cristo. E vocês devem também de fazer outros discípulos em seu cotidiano. Além disso, vocês devem se preocupar com todos os lugares, além dessa região imediata, além de sua cidade, além do estado de Paraná, além de sua pátria. Mas por quê? Porque vocês devem se preocupar com os chineses, os iraquianos, os indianos. Por quê? Porque todos são criados à imagem de Deus. Portanto, todos têm valor intrínseco. Além disso, todos são pecadores e estão separados da glória de Deus. E todos estão condenados e estão também trilhando em uma trilha infernal. E todos necessitam desesperadamente de redenção. Somente Deus vai dar por meio de Jesus Cristo. E o convite de Cristo para o perdão de pecado e para o seu discípulo é universal. Isto é, a todos. E todas as sociedades precisam de comunidades pactuais de discípulos de Cristo, igrejas. Vocês estão percebendo ali? Centrífuga e simultânea. Em empenho e em interesses e em orações. Bem, eu sei muito bem sobre a integridade, a sinceridade e as convicções teológicas de seu pastor. E eu sei que há algumas igrejas por aqui, não muitas, que realmente têm uma afinidade calvinista. Mas deixe-me falar isso para vocês, para que alguns talvez ficam meio confusos com isso. Se na vida de uma crente, se suas convicções calvinistas inibam a sua obediência de evangelizar ao seu próximo, suas crenças precisam ser reconfiguradas à luz da palavra de Deus.
Pois nós sabemos que o convite de receber perdão de Deus e a salvação é um convite aberto a todos. Bem, vamos resumir essas 8 observações nessa citação de uma outra declaração de fé. Podemos ler juntos essa aqui? Vamos ler. É o dever e privilégio de todo seguidor de Cristo e de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo se esforçar para fazer discípulos em todas as nações. O novo nascimento do Espírito do homem pelo Espírito Santo significa o nascimento do amor pelos outros. O esforço missionário da parte de Deus, todos, é uma necessidade espiritual básica da vida regenerada e é expressa e repetidamente ordenada nos ensinos de Cristo. O Senhor Jesus Cristo ordenou a pregação do Evangelho a todas as nações. É o dever de todos os filhos de Deus buscar constantemente ganhar os perdidos para Cristo, pelo testemunho verbal, acompanhado por estilo de vida cristã e por outros meios em harmonia com o Evangelho de Cristo. Amém? Então, vamos caminhar agora para os 3 desafios, à luz de nossos 2 trechos bíblicos lidos. O primeiro desafio, meus irmãos, é para todos que estão presentes. Para todos presentes que estão me ouvindo. E os últimos 2 são apenas para os membros desta igreja. Então vamos lá. Primeiro desafio. Busque o reino de Deus enquanto é o dia. Cultive a sua piedade. Escutam as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz que o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Mas sabe alguma coisa? Parece que hoje em dia é difícil vendo isso acontecendo na prática. Parece que muitas, a vasta maioria das pessoas têm interesses em qualquer coisa, apesar de coisas espirituais. Veja ali na tela como alguém descreva o ser humano hoje em dia. Ele diz que grande número de pessoas não tem nenhuma preocupação com as coisas eternas. Elas se preocupam mais com seus gatos e cães do que com suas almas eternas. Essa observação descreve seu bairro, descreve a sua cidade. Mas sabe alguma coisa? Essa declaração não foi escrita recentemente. Veja quem escreveu. Um pregador batista, o Spurgeon, príncipe dos pregadores, que vivia 200 anos atrás, agora. O John Calvino, ele, na sua época, século XVI, ele inferiu a mesma coisa. Ele diz que nem uma pessoa a cada 100 cultivou o instinto de religião que o Senhor colocou em toda a humanidade. Então, essa coisa de desinteresse em questões espirituais não é uma coisa recente. É uma tendência humana pecadora. Mas escutam as palavras do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Ele disse de uma forma retórica: que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? As respostas são nada. Você não pode dar nada em troca dessas questões. Jesus vai voltar. Ele vai voltar.
Ele vai acertar as coisas. Você está pronto para ele voltar? Para ele voltar? Se não, resolva essa questão em sua vida hoje. Resolve essa questão em sua vida hoje. Reconheça que Ele tem, e Ele é o único que tem, as palavras da vida eterna. E fica se submetendo ao reinado dele. Ele está reinando, mas Ele não vai forçar seu reinado em seu coração. Ele vai voltar, mas quando Ele volta, Ele vai voltar como seu Salvador, ou Ele vai voltar como seu juiz. Se você tem dúvidas sobre seu estado, situação espiritual diante de seu Criador, fala com o pastor Flávio, fala comigo, fala com alguém. Antes de sair, vamos abrir a palavra de Deus, vamos orar e vamos ajudar você a resolver essa questão mais importante, mais crucial em sua vida, em minha vida. Mas vamos continuar. Segundo desafio. E esse desafio é para os membros compactuados aqui nessa igreja. Como um discípulo de Cristo, membro dessa igreja, viva a luz da volta iminente de Jesus. Viva a luz da ressurreição do corpo. E viva a luz da vida eterna. O apóstolo Paulo, ele falou: irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem assim, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entraram no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas como? Como você pode viver à luz da eternidade? Há tantas posturas e tantas maneiras. Deixe-me resumir algumas dessas posturas e maneiras. Primeira, como um discípulo de Cristo, compra seus devidos papéis, com gratidão, como pai, como mãe, como filho, como funcionário, como chefe, como um cidadão brasileiro, como um vizinho. Compra esses devidos papéis com gratidão, integridade e responsabilidade. Deus é glorificado, o Evangelho é exemplificado por sua fidelidade nessas áreas. Além disso, seja um membro pactual dessa igreja. Não apenas assistindo os cultos. Assistindo ao culto, nós podemos fazer isso em casa. Nós estamos falando sendo um membro real, um membro ativo nessa comunidade pactual. Como? Servindo, orando, celebrando e chorando com seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E ore e preocupe-se com a condição perdida do homem, tanto perto de sua casa e como longe de sua casa. Pais, filhos e sobrinhos, preocupando-se, orando sobre a conversão dessas pessoas. Pessoas que entram na influência dessa igreja. Colegas no colégio, faculdade e seu serviço. Pessoas que cruzam seu caminho. Vamos ser luz e vamos articular a luz do Evangelho a essas pessoas. Mas podemos dizer que o grande mandamento e a grande comissão devem ocupar a maior atenção e as energias dos membros dessa igreja. Seu pastor dá a sua devida atenção a essas duas questões também. O grande mandamento e a grande comissão. Mas ele não está sendo encarregado para isso. Ele está encarregado para levar a igreja a se engajar nesses dois grandes mandamentos, levando a igreja a essas questões. E outra maneira,
apoia essa igreja em seus esforços missionários corporativos. E ora pelas nações, e ora pelos missionários enviados. E, finalmente, e não menos importante, sofre por seu Cristo. Sofre pelo Senhor. E ampare os que sofrem pela causa. Nós fomos prometidos pelo nosso Senhor que nós iremos passar por tribulações. E algumas dessas tribulações vão ser pela causa do Senhor. Eu sei que eu estou ocupando muito tempo hoje, mas não é problema. Meu voo sai amanhã à tarde. Como eu falei para o pastor Flávio. Mas com sua licença, eu gostaria de expor vocês um pouquinho a sua rica herança batista brasileira. Eu posso fazer isso? Então, ali na tela, vocês estão vendo um casal. Um casal, Zacarias Clay Taylor e Catarina, sua primeira esposa. E esse casal chegou aqui no Brasil em 1882. Esse casal, junto com o casal Bagby e um ex-padre, Teixeira, esses 5, eles foram para a Bahia em 15 de outubro de 1882. Essas 5 pessoas se organizaram como a primeira igreja batista da Bahia. Essa igreja formada simbolizava algo super importante e continua simbolizando alguma coisa muito importante para o povo brasileiro. Foi a primeira igreja batista plantada no solo brasileiro em prol da população brasileira. Eu saí dessa coisa. Vai falar que eu estava em São Paulo. E Zacarias era um evangelista nato. Homem piedoso. Ele se baseou ao longo de 27 anos na Bahia, evangelizando no Nordeste e até no Sudeste, disseminando literatura no Brasil inteiro. E como esse casal sofreu pela causa do Evangelho. Deixe-me resumir um pouquinho do sofrimento, para que porque eles estavam arando esse solo duro e tudo isso. Zacarias, ele comumente se submetia a zombarias e acusações injustas, como um missionário protestante. As casas e outros lugares onde ele pregava eram comumente apedrejados. Uma vez, ele foi atingido na cabeça por um objeto que alguém jogou nele. Podemos dizer que não era um amiguinho dele. Okay? Jogou uma coisa e bateu aqui, cortou e tudo isso. Ele foi espancado com um pau e socado por um habitante irado no interior da Bahia. Na outra viagem, seu cavalo escarregou em um ponte e o jogou. Taylor, ele caiu 3 metros em um buraco, se machucando muito, sangrando e tudo isso. A sua viagem, uma vez, de Minas a Vitória, foi abortada devido a um golpe em seus quadris que alguém lhe deu. Os padres frequentemente provocavam multidões contra ele. E pelo menos uma vez, um conspirou a matá-lo. Em outra ocasião, um homem tentou esfaqueá-lo, mas a lâmina perfurou a Bíblia de um crente ao lado dele. Tudo indica que era um diácono. Por isso, essa igreja precisa de diáconos, Flávio. Quanto mais rápido possível. Louva a Deus pelos diáconos, né? Como ele sofreu pela causa de Cristo. Mas veja o que ele falou sobre todo esse sofrimento na vida de um crente. Veja ali. Ele diz que a perseguição traz espíritos corajosos, como a noite traz
as estrelas. A história de Catarina merece ser lembrada também. Vocês que são batistas de longa data, sem dúvida, vocês já cantavam um hino que ela traduziu. Grande Amigo, 155 do cantor cristão. Vocês não sabem os títulos, vocês somente sabem os números. Aqui eu percebi. Mas, deixe-me contar somente uma parte da história dela. É uma pessoa muito piedosa. Mas, depois de dar luz ao seu terceiro filho, um tumor apareceu aqui na sua perna. E ela tinha muitos problemas por causa desse tumor. Continuou a crescer. E, aos poucos, esse tumor estava sugando a vida dela. O casal buscou conselhos pareceres dos médicos, não apenas na Bahia, mas também na cidade do Rio. E chegou o momento que um médico brasileiro falou ao casal: vocês precisam sair desse país depressa. Ela precisa passar uma cirurgia de altíssimo risco e não faça essa cirurgia aqui. Volta para sua terra. Então, isso é o que aconteceu. Eu vou abreviar muito dessa história agora. Ela se submeteu a uma cirurgia. E os cirurgiões amputaram sua perna até o quadril, quando ela estava com 5 meses de gravidez. É difícil de contar essa história sem chorar. Ninguém culparia esse casal se continuasse na sua pátria, nos Estados Unidos. Mas sabe alguma coisa? Depois de 7 meses, o casal voltou com seus 4 filhos. E ela passou seus últimos 2 anos aqui no Brasil. Veja, mas minha pergunta é, vale a pena? Vale a pena de tanto sofrimento, zombaria, perseguição física e também de ficando aqui fora de seus pais e tudo isso, passando os seus últimos meses na vida entre um povo que não queria sua presença? Vale a pena? Olhando esse grupo aqui, hoje, eu acho que vale a pena. Pois, nós estamos aqui hoje, em parte, pela fidelidade e pelo sofrimento desse casal. E também, Zacarias falou isso sobre ela. Ele disse que agora, Catarina dorma sob as palmeiras do cemitério britânico, na Bahia, aguardando a ressurreição. Então, eu conto essa história para somente lembrar que nossas vidas é como vapor. E nós vamos passar a eternidade em algum local. E todos ao nosso redor, Pai. E vamos ter certeza, entre todos os deveres nossos, que nós estamos investindo em nossa propriedade e na eternidade de outras, perto de casa e longe de casa. E o último desafio é isso. Talvez Deus esteja separando alguém no meio dessa igreja a ir mais longe, em outro estado, em uma outra nação,
como missionário ou missionária. Eu apoio essa ideia, mas deixe-me falar isso. Isso não é uma coisa de brincadeira, não. É brincadeira de criança. É uma coisa difícil. Até agora, vocês ficam zombando meu jeito de falar. Que vergonha. Mas sabe alguma coisa? Um empreendimento missionário é uma vocação mais difícil na face da terra. Mas é uma vocação mais abençoada se Deus estiver colocando esse desejo em seu coração. Então, eu estou aqui, eu estou vendo alguns rostos jovens e alguns que não são tão jovens, mas alguns rostos jovens que ainda têm vigor e tudo isso. Se você pensa que Deus esteja colocando isso no seu coração, fala ao seu pastor. Prepare-se de acordo com instruído. Receba a formação dessa igreja e vá. E não volte, vai. Não, volte para visitar sua mãe. Mas vai e investe nas nações. Amém? Vamos orar. Agradecemos a Ti, Senhor, por Tua palavra, que realmente dá-nos a vida, dá-nos um consolo nessa vida difícil e dá-nos também uma perspectiva eterna sobre nossa existência. Eu agradeço a Ti por essa igreja que o Senhor estabeleceu nesse local. Nós sabemos que é Teu Filho que edifica a igreja, mas o Senhor usa instrumentos humanos não perfeitos, mas redimidos pela Tua graça. Obrigado por esse pastor Flávio, que o Senhor colocou aqui para liderar essa igreja a ser o que o Senhor quer que essa igreja seja, em que crer e o que fazer. E que a influência dessa igreja se espalha nesse bairro, nessa cidade, nessa pátria e até os fins da terra. E se isso acontecer, nós vamos engrandecer Teu nome, e não o nome de um pastor ou logomarca da igreja, pois o Senhor merece toda a glória, toda a honra e todo o poder. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Pastor Flávio, vem aqui. Foi uma bênção. Ô David,